E aí, meus brother, aqui é o Ed com mais um vídeo aqui pro canal Multiverso Aranha. E mano, no vídeo de hoje nós iremos falar sobre a derradeira caçada de Kraven. Uma saga que me impressionou, uma saga que teve várias mortes e é uma saga que vai deixar algumas sequelas aí no universo Marvel. E aí, mano, já leu essa saga? Não? Pois fica aí que depois da vinheta eu te conto tudo. E antes de eu começar de fato a falar sobre essa minissérie, eu preciso dar uma pequena contextualização sobre o que aconteceu antes. Lembrando que eu já fiz resenha de todas as edições até agora, mas foi na edição número 2 que apareceu o Kraven pela primeira vez nessa coleção. Pois é, foi na edição número 2 que o Kraven quase mata um caçador. E no finalzinho do vídeo eu mostro essa imagem. Se você quiser dar uma olhada, clica aqui neste card que você vai direto para essa resenha dessa edição. Bom, no finalzinho dessa segunda edição dá a entender que ele matou o caçador, mas não, ele deixa o cara vivo e diz que na verdade quer transformar ele em um caçador de verdade. Bom, mano, depois disso ele vai até o Arkad, que é um inimigo aí das antigas e eu acho que vocês conhecem. Ele é bastante famoso pelas suas armadilhas, o seu gosto sádico de querer matar os seus inimigos com portas, com espinhos, é a loucura do Arkad lá. Bom, Kraven fala pra ele que ele tem um trabalho para ele fazer. Bom, depois damos um salto no tempo e vamos lá para a edição número 7. Nessa edição, o Kraven revela que ele já matou centenas de criaturas nas terras selvagens. Criaturas essas chamadas de homens animais. Pois é, essas criaturas elas são criadas pelo Alto Evolucionário. E o Kraven dizimou muita dessas criaturas todo o tempo que ele passou aí nas terras selvagens. Com isso, ele chamou a atenção do próprio Alto Evolucionário. E o que eu pensei que o Doutor Alto Evolucionário iria, sei lá, se vingar do Kraven, ele simplesmente pede para ele parar. E o Kraven, lógico que não é burro nem nada, tenta fazer um trato com ele. Ele vai parar de matar as criaturas, né, as suas criações, se ele fizer algo para ele. Mano, e se não fosse algo tão bizarro, eu até entenderia. Mano, a loucura do Kraven é tão alta que... Putz, cara, o Kraven ele queria uma nova família e para isso ele pediu ao Alto Evolucionário que criasse 87 clones. Mano, 87 clones, cara. E sabe qual o motivo dele ter pedido exatamente 87 clones? Não sei. Bom, e não é por nada não, mas o Alto Evolucionário ele leva o nome do maior geneticista da Marvel. Então ele mexeu lá com o DNA desses 87 clones e que eles cresceriam muito rapidamente, em questão assim de semanas, eles já atingiriam a idade adulta. E depois de atingir a idade adulta, eles começariam a envelhecer normalmente. Então foi só esse primeiro momento de semanas ou meses, foi uma quantidade de tempo bem pequena. As crianças elas se desenvolveram, cresceram, foram treinadas pelo Kraven. Ele contou várias histórias e lendas para essas crianças e apesar das crianças serem clones do próprio Kraven, ele considerou todos como seus próprios filhos. Inclusive as próprias crianças, elas entendiam que elas eram filhos do Kraven, cara. Bom, as crianças cresceram, se tornaram adultas e eles foram em uma caçada aí na Terra Selvagem para se tornarem dignos de levar o nome do Kraven. Bom, depois de um certo tempo, o Kraven ele fez lá uma base, né, uma casa para receber os seus filhos. Então ele mandou um dos seus próprios clones ou filhos, como você achar melhor, como mensageiro. Ele teria que localizar todos os outros caçadores, né, os 86, e contando com ele 87, que o Kraven faria um grande banquete, trazendo aí todos os seus 87 filhos. Pois é, mas o pior aconteceu, mano. Em vez de voltar todos os filhos, voltou somente um. E pra piorar, ele matou todos os outros irmãos. Ele não só assassinou, como decapitou os irmãos dele, colocou todas as cabeças em um saco e levou pro Kraven. E o que parecia um momento extremamente triste, porque você vê até o Kraven chorando, surpreendentemente o Kraven se enche de orgulho desse filho assassino, cara. E diz que ele é o verdadeiro caçador, aquele que lhe deu mais orgulho entre todos os 87 filhos. Bom, e o Kraven cheio de orgulho, ele dá um abraço no seu filho, dá um beijo na testa dele, dizendo que eles vão comemorar, fazer um banquete. E o filho dele diz, ó, não quero comemorações, não quero banquete, tudo que eu quero é se vingar da aranha, né? No caso, o Homem-Aranha. Bom, eu acredito que as crianças, elas cresceram, né? Se tornaram adultos com histórias
inventadas pelo Kraven de que o Homem-Aranha era uma tremenda de uma ameaça, ou provavelmente a maior das caças. Então, essa criança provavelmente cresceu imaginando e tendo isso na cabeça que queria vingança do próprio Homem-Aranha. E bom, mano, depois disso o Kraven explica para o seu filho que durante anos que ele morou nas Terras Selvagens, ele até mostra assim uma comparação, a Terra Selvagem antes, né, para a Terra Selvagem agora. Então ele explica que durante todos esses anos que ele viveu nas Terras Selvagens, que criminosos e caçadores ilegais estavam invadindo as Terras Selvagens, matando aí animais, criaturas que estão em extinção durante todo esse tempo. Pois é, mas o mais contraditório de tudo isso, e até irônico, é o Kraven falar isso, cara. O Kraven é o caçador. E digo mais. Deu uma de Peter agora. E vejam só, palavras do próprio Kraven, abre aspas. Esses ricos cretinos que profanam essa terra sagrada são uma desgraça diante de tudo que eu represento. Fecha aspas. Bom, e depois aparecem essas 3 imagens, que claramente são uma referência a caçadores ilegais que mataram alguns animais bem semelhantes na África. E isso repercutiu muito nos últimos anos na internet. Enfim, o Kraven ele planeja se vingar de todos os criminosos da cidade de Nova York, isso é fato, é tanto que ele mandou o Formiga Negra e o Treinador capturar todos eles. Mas não só isso, ele também quer matar todos esses caçadores, que como ele mesmo chamou, ricos cretinos. E através de uma tecnologia virtual aumentada, esses caçadores teriam o prazer de matar todos os supervilões que tinham nomes de animais, né, de feras, pra falar a verdade, todos os vilões de Nova York. Pois é, mas assim, de todos aqueles que têm o nome de feras, né, como seu alter ego, ainda falta um, que não foi capturado pela dupla. Estou falando da Aranha, do próprio Homem-Aranha. E quem melhor do que o Kraven para caçar o Homem-Aranha e prendê-lo? O próprio filho do Kraven, caralho. Mano, os dois têm uma luta, cara, um arranca-rabo doido. E são 7 páginas de combate direto e frenético, os dois se matando ali, cara. E o filho do Kraven, ele é tão astuto que antes de começar a batalha, logicamente, ele tenta aí drogar o Homem-Aranha. Ele começa a ter umas visões da Mary Jane sendo assassinada e tal. Mano, 7 páginas direto, me impressionou, cara. Pela primeira vez aí a gente vê uma sequência de luta do Homem-Aranha direta, cara. Gostei. Essas 7 páginas foi bem legal. E essas visões começam a atrapalhar o Aranha no combate até o momento que, infelizmente, o Aranha cai. E ele é levado diretamente para as mãos do Kraven. Detalhe, o Kraven trocou o uniforme dele. Pra que identidade secreta, né, cara? E quando o Aranha recobra a consciência, adivinha só, ele tá cercado por tudo que é vilão. Puta. E o Homem-Aranha começa a ser atacado por todo mundo, de todos os lados, e é aí que chega um exército de caçadores cibernéticos e acontece uma coisa chamada estouro de manada. Mano, vilão correndo pra tudo que é lado. Bom, mano, na confusão é vagabundo correndo pra todo lado e a galera metralhando. E no meio da confusão, no meio do tiroteio, o Homem-Aranha tenta ajudar o Gibão. Vocês conhecem o Gibão, né? Pois é, mano, o Gibão, eu não vou falar muito sobre ele, mas ele é um inimigo das antigas do Homem-Aranha. Bom, pois é, ele acaba seguindo o Abutre em vez de ficar com o Homem-Aranha, e no meio da confusão o Abutre acaba jogando ele aos caçadores e metralham ele por tudo quanto é lado, cara. O cara leva flecha, leva tiro nas costas, fica todo fudido, cara. E pra acabar lá com o pobre do miserável, vai lá um caçador e termina com o sofrimento dele. Tivemos aí a morte do Gibão nessa HQ. Depois que o Homem-Aranha consegue encontrar o corpo do Gibão lá, todo estourado, o Gibão ainda tem assim um pouco de consciência, sabe? Ele levou um tiro na cabeça, cara. Então ele fica meio que tentando agradecer o Aranha, né? É uma cena assim um tanto quanto comovente. E o Homem-Aranha olha lá pro chão e vê não um, mas vários corpos já mortos lá, metralhados por esses caçadores cibernéticos. Logo depois disso, ele é encontrado por um dos caçadores e ele parte pra cima do cara com um excesso de raiva, cara, com uma ira. Ele bate tanto nesse caçador cibernético que faltou assim, tipo, muito pouco pra ele matar. E ele só não matou porque ele foi interrompido pelo Formiga Negra que estava observando tudo o que acontecia num tamanho microscópico assim. O Formiga Negra revela que todos os caçadores eles estão com certos conectores cerebrais. E se o Avatar, no caso Avatar que eu digo o próprio robô, morrer em combate, o cara lá que tá controlando ele morre também. Então
Então se o Aranha matasse esse filho da puta aqui, mano, ele seria um assassino porque o cara lá morreria também. Depois de saber dessa informação, o Aranha parte em busca do Kraven. O Aranha supostamente encontra lá a casa onde o Kraven está, mas ele é atacado por inúmeros ratos. É o inimigo também, esse cara que vocês estão vendo aí na imagem. São muitos, cara, e tipo, dezenas, e começam a atacar ele e ele tenta se defender. Enfim, cara, ele acaba mais uma vez sendo salvo pelo Kraven. E... puta merda, e ele troca a porra do uniforme dele de novo, cara. Aí nesse momento que o Homem-Aranha tá preso com uma coleira, cara. Puta merda, uma coleira, cara. E tá juntamente com ele lá tá o Dr. Curt Connors, que ele tá como Curt Connors mesmo, ele não consegue mais se transformar no lagarto por conta de um microchip que ele tem implantado na coluna. E ele fica naquele impasse se ele deve ou não arrancar esse microchip que tá implantado aí na coluna do Dr. Curt Connors. Só que é o seguinte, se ele arrancar esse microchip sem cirurgia, né, até poderia se tivesse lá uma cirurgia, mas não tem, cara, tem que ser ali, tem que ser na raça mesmo, na tora, pegar aqui. Com isso, arrancando bruscamente o microchip, ele pode até matar o doutor, cara. Quando o doutor ele se transforma no lagarto, ele tem lá um fator de cura, né? Então é arriscado. Ele pode morrer, mas logo que ele arranca o microchip, ele se transforma e ele se cura automaticamente. Então foi algo arriscado. Enquanto isso, o Kraven tava de longe, cara, só assistindo essa novela, se o Aranha tinha ou não coragem de arriscar a vida de outra pessoa. E ele resolveu que era o certo arriscar, né, e tal. Ele arrancou lá o chip, o Dr. Curt Connors se transformou no lagarto, arrancou os grilhões que estavam prendendo ele e se mandou para tentar ajudar lá o seu filho e a Gata Negra. E aí aparece o Kraven todo orgulhoso do Homem-Aranha por ter arriscado a vida de outra pessoa. E ele acabou se tornando realmente a criatura que ele é, né? Segundo a mente maluca do Kraven, ele quer que ele seja... Ele quer que o Homem-Aranha seja o caçador supremo, uma aranha, né, cara? Que não precisa de ninguém, não pense em ninguém, faça o que tenha que fazer, mate quem tenha que matar pra chegar nos seus objetivos. Tipo isso, cara. O Kraven, ele quer essa loucura, que aconteça uma luta, no final das contas, que o Homem-Aranha esteja tão sedento de sangue, né, numa luta, que mate o Kraven, cara. Então é isso que o Kraven quer, cara, e começa então uma luta louca entre eles dois, cara. Finalmente tudo que a gente queria ver do Homem-Aranha contra o verdadeiro Kraven, cara. Putz, mano, e a luta dos dois é top demais, cara. O Aranha batendo lá no Kraven e ele cortando ele com uma faca. Até chegar um momento lá que ele fica colocando coisas lá na cabeça do Aranha, importunando ele, fazendo com que ele acredite que ele deva ser o verdadeiro mal encarnado, cara. Então ele fica na cabeça lá do Aranha, importunando lá, sempre querendo que ele faça o que é errado, na verdade. Então no meio da luta, enquanto o Homem-Aranha tá desnorteado lá com tudo que aconteceu, o Kraven ele chama o Arcade e faz um trato. Ele diz o seguinte: se o Homem-Aranha conseguir matar ele num combate limpo, conseguir detonar ele, o Arcade poderia desligar todos os computadores, todas as centrais de realidade virtual que estão nos caçadores, soltar os vilões que estão presos lá no Central Park. Enfim, ele daria um fim nessa derradeira caçada de Kraven se ele fosse morto pelo Homem-Aranha. E é aí que o Kraven toca na ferida mais aberta do Homem-Aranha. E ele diz que como ele não dá um fim nos vilões, tudo o que acontecer em relação a esse vilão, que ele não deu um fim, ou seja, ele não matou esse vilão, o que acontece posteriormente, tudo isso é culpa do Aranha e que realmente ele não tem forças para proteger aqueles que ele ama, porque ele não é capaz de fazer o que a verdadeira Aranha seria capaz. Mano, e quando o Kraven ele fala isso, o Aranha fica puto, cara. Ele dá uma sequência de socos na cara do Kraven que ele fica todo cagado no chão, mano. Parece que não é uma boa ideia provocar o Aranha a esse ponto, né? Ele derrotou o Kraven depois disso, não tem jeito, cara. Então ele tenta explicar pro Kraven o que ele não entende sobre o Homem-Aranha, e que provavelmente eu e você entende, cara, porque nós, como fãs do Aranha, a gente sabe bem do coração do personagem, o que ele é capaz e do que ele não é. Então ele explica pro Kraven o seguinte, abre aspas: o ser humano não nasceu para perseguir e engolir o outro, vivendo sempre desconfiado de tudo ou procurando uma nova vítima. A gente está nessa vida para se ajudar o outro a se levantar. O ser humano se doa, independente do custo.
acreditando que isso não nos torna mais fracos ou ingênuos que você. A solidariedade nos torna mais fortes. Cara, isso bateu como um baque no Kraven. E finalmente, depois de tanto tempo sendo inimigo do Homem-Aranha, ele finalmente entendeu o que o Aranha tem como essência. Ele cai na gargalhada e chama o Arkad e desliga tudo, cara. Ele manda desligar todo o sistema, libera lá todos os caçadores, abre o domo, né, que estava cercando o Central Park, solta todo mundo. Os vilões começam a fugir por toda a cidade, mas lógico, os Vingadores já estão ao redor de tudo e pegam todos eles. Quer dizer, a grande maioria deles são pegos. Depois disso, o Kraven ele diz para o Homem-Aranha que ele não representa mais ameaça e que ele, a partir dali ele faria uma promessa ao Homem-Aranha que ele fez da outra vez, durante a última caçada de Kraven. Ele fala que a partir daquele momento ele jamais irá caçar novamente. O Homem-Aranha fica até receoso de deixar lá o Kraven e tal, né? Vai fazer as merdas dele de novo, mas não, ele acredita nas palavras do Kraven, que apesar de tudo, ele é um vilão honrado e vai lá à procura da Mary Jane, cara. Ele vai rapidamente, não quer nem conversa com ninguém. E o Kraven fica lá, vê navios, acontece aí, já vem o finalzinho dessa saga que foi, tipo, muito boa, cara. Ele vai lá ao seu caixão, né? O caixão dele, fascínio pela morte, ele vai lá até o caixão dele. E, para nossa surpresa, o filho do Kraven acaba encontrando o Homem-Aranha. E mais uma luta frenética acontece. Dessa vez, o Homem-Aranha contra o filho dele. Enquanto isso, aparece lá o Kraven, né? Abrindo o caixão, mexendo lá e tal, né? Fazendo lá um recadinho pro filho dele. E enquanto isso, tá lá o filho dele arrebentando a cara do Homem-Aranha. Não tem nem como se defender. O Homem-Aranha simplesmente apanha e apanha. E como último ato, ele enforca lá o Homem-Aranha, né? O filho dele acaba enforcando e quebrando o pescoço dele, cara. Sim, ele matou o Homem-Aranha. Mas não. Numa última cena, aparece lá o Kraven erguendo um uniforme negro, cara. Um uniforme negro que ele usou na última caçada de Kraven. E no momento que o filho dele tá tirando lá a máscara do suposto Homem-Aranha, na verdade, é o Kraven, cara. Mano, que plot twist, cara. Que reviravolta do caralho, mano. Putz. O próprio filho matou o seu pai, né? O próprio clone matou o original. O que deixa ele puto, né? E vem aquela clássica cena do cara gritando e chorando lá. Não, gritando não, né? Pra cima, cara. Toda aquela cena dramática que tem finais não felizes. Pois é, mano, e pra encerrar de vez, acontece lá o funeral do Kraven, ainda com seu uniforme negro. Ele é enterrado, depois fica somente o único filho e herdeiro do Kraven. Ele entra lá na mansão, quebra tudo que é animal e acaba encontrando lá o recadinho que o pai dele deixou pra ele, né? Que diz que ele é muito mais do que um filho, né, cara? Que ele não foi gerado, e sim criado. O que deixa até entender que provavelmente ele entenda que ele não é, de fato, o filho do Kraven. E o Kraven, no finalzinho do recado, diz que ele é o próprio Kraven, cara. Aí começa a transformação, né, do garoto, do cara, né, do homem, né? Que aí ele corta o cabelo, tira toda aquela pintura de tigre, né, que era pra fazer uma diferença do pai dele, e acaba vestindo aí o uniforme original do Kraven. Ou seja, apesar do Kraven original, ele dessa vez morreu pra valer, e essa foi a última e verdadeira caçada do Kraven, porque o original acabou morrendo novamente, mas deixou aí, né, o vilão, que é o filho dele, e o próprio Kraven, né, o clone dele. E quando o Homem-Aranha chega lá no apartamento dele, já chega chorando, cara, já chega chorando. Pra vocês verem, né, não é só o Tobey Maguire que é chorão não, hein, mano. O Peter também chora. E isso mostra o quanto o Peter, ele é preocupado com a Mary Jane. E eles se beijam, mas mostra no finalzinho lá que ele está sendo observado por um inimigo misterioso, né? Tal inimigo misterioso que aparece em praticamente todas as edições. E por último, mas não menos importante, faltou um inimigo que não foi capturado pelo treinador e o Formiga Negra, que é o Camaleão. E ele se revela ser um dos seguranças particulares do Kraven. Ele estava lá o tempo todo, cara. Então, e no finalzinho ele acaba se destransformando e mostrando que ele é o Camaleão. Cara, muito top. Vou falar pra vocês, eu gostei bastante desse arco de histórias, dessa
derradeira caçada do Kraven. Nesse arco de histórias do Homem-Aranha, de 0 a 10 eu dou uma nota 7, porque foi bem envolvente, teve várias edições para concluir. Eu gosto desse tipo de conteúdo, eu gosto desse tipo de leitura, que são várias edições para se concluir, cara. Eu gosto muito disso. E principalmente quando é inimigos clássicos, né? Como no caso o Kraven. E apesar dele ter morrido, como eu falei, ele deixou aí o seu clone, né? O seu filho, que vai se tornar o novo Kraven. E que pra piorar é bem mais instável do que ele. E é isso aí, mano. O vídeo vai ficando por aqui. Se você ainda não deixou o seu like, mano, a chance é agora. Deixa aí o seu like para ajudar o canal. Isso me incentiva bastante a continuar fazendo aqui conteúdo pra vocês. E com certeza nós se vemos aí no próximo vídeo, beleza? Então valeu, falou e até o próximo vídeo. Fui!